E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre as doenças reumáticas com o Dr. Denis aqui. Antes da gente trazer para vocês o depoimento de uma paciente que sofre com fibromialgia, que é uma doença reumática, eu queria, só estava falando agora no outro bloco, sobre toda essa dificuldade da gente conseguir provar, e aí eu digo com papel, que a pessoa tem um problema, uma doença reumática, a exemplo de uma fibromialgia. E aí, me deu um estalo aqui, surgiu a dúvida. E como é que a pessoa faz no ambiente de trabalho? Porque, gente, isso é uma doença que envolve dor. Você já imaginou? Por exemplo, quem tem enxaqueca, que vai trabalhar com enxaqueca, sabe que tem vezes que é inviável você conseguir trabalhar. Você não consegue. E como é que a pessoa consegue, por exemplo, justificar no ambiente de trabalho que tem uma doença reumática, a exemplo da fibromialgia? É muito difícil. A situação dos pacientes fibromialgicos, ainda hoje em dia, é muito complicada, porque no ambiente de trabalho em si, o patrão, a sua relação de empregado e patrão, ele quer produtividade. E o paciente fibromialgico, ele não está produzindo pouco porque ele quer. Ele não está dolorido porque ele quer. Ele está produzindo pouco porque ele está dolorido. Mas, a fim de comprovar e diferenciar aquelas pessoas que agem de má fé, ou seja, não estão produzindo porque estão com preguiça, por exemplo, é muito difícil quando você não tem um exame que prove. E a legislação hoje em dia no Brasil ainda hipervaloriza muito as alterações marcadas nos exames. Uma doença como a fibromialgia que não tem um exame que marque, primeiro que ela existe e segundo que ela está em atividade, é muito difícil. Então, os pacientes fibromialgicos eles sofrem de muito preconceito na própria relação com o seu patrão, que informa ele que não está acreditando naquela dor, pelo menos naquela intensidade. Sabe que está doendo, mas acha que não é para aquilo tudo. E pior ainda, porque é mole, é moleza. Porque a gente chama muito, é frescura. Porque é mulher, então é mulher é mais fraca, é mais frágil. Então, entra outros preconceitos na jogada. Mas o que eu acho o pior preconceito é da legislação em saúde, principalmente representada pelos órgãos que relatam o auxílio-doença ou fazem as perícias de auxílio-doença, ainda não entenderem qual é a dinâmica, ou qual é o impacto, o tamanho do impacto da fibromialgia na qualidade de vida do trabalhador. Eu tenho vários pacientes que chegam até o INSS para poder fazer a sua perícia trabalhista com o relatório e recebem uma negativa exatamente porque essa doença ainda não tem marcadores. Claro que desses últimos 2 anos para cá, com o avanço da quantidade de pacientes com fibromialgia e divulgação da doença na mídia, é óbvio que até as questões trabalhistas têm melhorado, mas ainda é cheio de preconceito. Mais ainda, eu acho que o pior problema não é o empregador. O pior problema é o companheiro, o cônjuge, o marido, o namorado. Essas pessoas que convivem com o paciente fibromialgico, ele mesmo não acredita naquele nível de dor. Então, a pessoa não recebe apoio fora de casa, no trabalho, mas o pior, que é dentro de casa, também não recebe. O marido não acredita que ela não consegue sair de casa para se divertir porque ela está dolorida, ele não acredita. O marido não acredita que ela não consegue tomar conta dos filhos ou gerir a casa porque ela está dolorida. Isso acaba gerando um problema de relacionamento que, em última análise, piora a própria doença. Porque se a pessoa tem qualquer transtorno de ansiedade no seu dia a dia, a dor aumenta o nível de dor. Então, ela já gera um estresse no trabalho, gera um estresse em casa, naturalmente isso cria um ciclo que piora cada vez mais as dores. Não é fácil não. Acho que quem tem fibromialgia hoje precisa enfrentar aí uma série de problemas no dia a dia, no diagnóstico, até descobrir também é um outro problema, tá certo? Para convencer que aquela dor ali não é uma dor normal, aquela dor tá fora do limite. Então, a gente vai acompanhar agora, a gente vai ouvir o depoimento de Nina Matos, que é uma paciente, ela tem fibromialgia, não foi fácil ela descobrir, ela demorou muito para descobrir que tinha doença, então vocês imaginem que até lá foi conviver com a dor sem saber sequer o que era essa dor. Meu diagnóstico veio em 2011, depois de 2 anos sentindo muita dor e passando por vários médicos diferentes sem conseguir identificar a real causa. Eu tive diagnósticos errados, eu cheguei a tomar penicilina e bezetacil por acreditarem que era febre reumática. E nisso as minhas dores só iam aumentando. Eu comecei com uma dor simples no joelho, que depois foi para a coluna, aí ficou do joelho e coluna, e foi aí que eu comecei a procurar médicos. Só em 2011, final de 2011,
por causa de uma amiga do meu irmão, que tinha fibromialgia, que tem fibromialgia. Ela contou sobre como era as dores dela, o problema no sono é uma característica que quase todas nós temos, todos fibromialgicos. Nós temos dificuldade de descansar. Por mais que a gente durma, parece que a gente acorda pior, com mais dor. E quanto mais doía, menos atividade física eu fazia, o que piorou o meu caso. Nesse mesmo momento, até então, eu nunca comentei com minha mãe sobre a minha depressão, mas quando a médica perguntou, eu tive que expor, eu tive que dizer a verdade. E quando eu passei por alguns médicos, depois do meu diagnóstico de fibromialgia, eu senti um certo preconceito. Alguns médicos chegaram a dizer para mim que era estupidez do médico que me diagnosticou dizer que eu tinha fibromialgia, que isso era impossível um adolescente ser fibromialgica e que era simplesmente falta de atividade física. Um dos grandes problemas desde que eu fui diagnosticada é conviver com essa dor e conviver com as pessoas que não entendem o meu problema. Como é uma doença que não tem em papel, que muitas vezes é pouco compreendida, as pessoas não acreditam em mim, não acreditam no que eu passo. Conviver com isso para trabalhar, por exemplo, é extremamente desgastante. Isso se tornou um problema muito grande na minha vida. O relato é o que o senhor recebe no consultório com frequência? Exatamente. As histórias das fibromialgicas são muito parecidas, porque, como eu falei, é uma doença rica de preconceitos. Então, em média, um paciente fibromialgico, ele demora pelo menos 5 anos até que ele consiga chegar a um diagnóstico preciso. São vários os médicos que o paciente passa, porque a cada dor que aparece, ele procura um profissional. Se for uma dor de estômago, ele vai no gastro. Se for uma dor na articulação, vai no ortopedista. Se for uma dor de cabeça, todas essas dores que fazem parte da fibromialgia, ele procura o neurologista. Então, essa história arrastada, cheia de preconceitos, cheia de erros diagnósticos, de medicações de forma inadequada, isso é comum a todos os pacientes. Essa história que ela contou acerca do diagnóstico errado de febre reumática é extremamente comum. Por quê? Porque quando começa a doer e a pessoa é jovem, há uma tendência natural da maioria dos médicos de dar o diagnóstico de febre reumática mesmo sem cumprir os critérios que precisam para esta doença. E o pior, acaba dando uma medicação, que é um antibiótico, né, que é a penicilina benzatina, que é a bezetacil, por um longo período e não resolve a dor do paciente. Mas acaba prejudicando o paciente de outras formas. Porque acaba trazendo resistência àquele antibiótico quando ele for realmente necessário. Ou quando vai usar anti-inflamatório, usa o anti-inflamatório, acaba trazendo risco de problemas estomacais, gástricos, problemas renais e não resolve a dor. Porque a dor desse indivíduo não é uma dor de inflamação. É uma dor em que o cérebro está trazendo um aumento da sensibilidade à dor e a gente trata a fibromialgia com outro tipo de tratamento. E aí é sobre esse outro tipo de tratamento que a gente vai conversar aí no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, depois do intervalo, 2 minutos.